Boa tarde, olá a todos. Estamos aqui na última masterclass desta maratona de masterclasses que decorreram ao longo da semana da 44ª edição do Festival Cinanima. Vamos avançar com a masterclass hoje, agora a partir das 17, com Alexandre Siqueira, multipremiado Alexandre Siqueira. Neste caso, portanto, temos aqui o Alexandre já connosco, temos o moderador, Carlos Gaio. Olá, Carlos. Olá, Alexandre. Olá, Cristina. Boa tarde. Está tudo bem? Sim. Tudo. Ora bem, eu vou passar então a palavra ao Carlos como moderador, para depois apresentar a masterclass, o nome e o tema, falar um bocadinho também, apresentar uma nota biográfica do nosso Alexandre. Sim, muito boa tarde a todos. Nós queríamos agradecer a vossa participação. Estamos no último dia aqui do programa de Masterclasses de Cinema 2020. Este ano, por força da pandemia, mas também por uma nova estratégia, quisemos mudar um bocado as coisas. Se não houvesse pandemia, estaríamos na Biblioteca de Espinho com o Alexandre, lado a lado, mas estaríamos também aqui convosco no Zoom. No Zoom, no Facebook e depois no YouTube. A lógica foi nós querermos chegar ao maior número de pessoas possível, em direto, mas também depois, porque por acaso hoje é sábado, as outras foram sempre de manhã, e portanto para permitir que as pessoas chegando a casa ao fim do dia, ou para permitir que no próximo mês, em março, em abril, possam ver estas masterclasses, criamos um repositório onde elas vão estar disponíveis. Criamos também na transmissão via Facebook, vocês podem pôr perguntas, depois a Cristina vai gerir isso para colocarmos o Alexandre no final, e a lógica é permitir que o cinema, ainda à distância, tenha este lado interativo e de partilha, porque a identidade do cinema não é só filmes, porque não era só uma exibição de filmes, mas era sobretudo a partilha de experiências, a partilha de saberes, as conversas estas que vamos ter aqui, que tivemos esta semana aqui, mas podemos ter pessoalmente com as pessoas que nos visitam, com os nossos convidados. Quando digo visitam, não é no sentido físico, as pessoas que nós queremos estejam presentes no festival. E este ano isto ganhou uma dimensão muito diferente. As pessoas estiveram presentes de outra forma, mas estiveram connosco. Este é um programa e um departamento de cinema que estamos a construir do início, focado no trabalho que esteve para trás, no trabalho das masterclasses, mas queremos criar novas plataformas de contacto e desta partilha que vá para além da semana do festival e para além do local físico onde o festival se faz. E, portanto, eu agradeço a vossa participação e agradeço a participação do Alexandre. Nós escolhemos o Alexandre por várias razões. Uma delas é ele estar integrado no júri este ano, mas também o ter tido na edição do ano passado o Cinema Purple Boy, que ganhou prémios, cá no estrangeiro, e o Purple Boy, cada vez mais, no mundo de hoje, tem uma pertinência muito interessante, que vocês vão perceber, o Alexandre vai partilhar. O tema que nós escolhemos, uma viagem visual para o despertar de consciências, foi uma forma de abordar o filme de maneira diferente, de mostrar um outro lado do processo criativo do Alexandre, e vocês vão perceber que esta abordagem da arte a esta temática é um caminho muito, muito interessante que o Alexandre executou de forma bastante pessoal, do ponto de vista artístico, mas também de forma muito pertinente do ponto de vista social e atual, e é de certa forma mostrarmos que não conseguimos dissociar a arte da sociedade, mas também não conseguimos dissociar este lado de falar sobre as coisas. Não basta apresentarmos o filme e não o discutirmos. Portanto, e hoje vamos levar-nos um bocado nessa... Não é bem um making-of, é mais do que isso. O Alexandre preparou uma masterclass com alguns pormenores bastante ricos, como vocês vão perceber, que nos vão levar para além do filme, vão nos levar também à temática, e portanto eu dou agora a palavra à Cristina e ao Alexandre. A Cristina irá fazer uma pequena nota biográfica do Alexandre, e depois desejo ao Alexandre que tudo corra bem hoje à tarde e que nos encante com as suas palavras. Até já.
Cristina, eu acho que estás com o microfone desligado. Ok, estão a ouvir agora? Sim, estamos a ouvir. Estava aqui a falar para a Não há problema nenhum, sala correu vazia bem. da minha sala de estar. Ok, Não há boa, boa. problema, Ok, correu ok. bem, correu Como eu bem. estava a dizer, e vou repetir, portanto, nós aqui temos a presença do Alexandre, a nota biográfica está mais relacionada com o tema da Masterclass e, portanto, apenas vou apresentar de uma forma sucinta a nota biográfica. O nome desta Masterclass partiu da sugestão de Carlos Gaio, mas depois a Masterclass, portanto, o nome foi dado exatamente pelo Alexandre Siqueira, que é o Purple Boy, uma viagem visual para o despertar de consciências. Ora bem, o Alexandre Siqueira, desde 2000, que tem realizado, portanto, tem colaborado na área de cinema de animação, não é? Desenvolveu e colaborou em diversos projetos de curtas e longas desde então, séries de animação, videoclipes. Em 2008 vai então para a escola La Poudrière, em França, e especializa-se na realização de filmes de animação. A sua curta-metragem de estudante, intitulada Viagem ao Campo de Girassóis, é muito bem acolhida em diversos festivais internacionais, e a sua mais recente curta-metragem, Purple Boy, que neste momento, portanto, já rodou o mundo, não é? Portanto, ela foi selecionada em mais de 130 festivais em todo o mundo e, portanto, recebeu inúmeras distinções, dentre as quais a nomeação para os Annie Awards nos Estados Unidos, o Grande Prémio no Animage no Brasil e o Grande Prémio do Festival Anima em Bruxelas. E atualmente o Alexandre vive em Lille, França. Esta masterclass que o Alexandre nos apresenta, portanto, engloba uma abordagem, ou dirige-se a uma abordagem acerca das diferentes fases da criação desta curta, do Purple Boy, do surgimento da temática da identidade de género e da relação pessoal do autor com o contexto político-social do filme, portanto, relacionado com o filme. E então eu passo a palavra ao Alexandre, porque ele irá analisar o desenvolvimento visual, a apresentação dos estados gráficos iniciais, sequências de storyboard, animatic. E pronto, passo a palavra, senão apresento eu toda a masterclass. Alexandre, força. Muito obrigado, Cristina, pelas tuas palavras. Espero que eu estou com som neste momento. Estás, ao contrário de mim, que não estava a falar sozinha. Estás. Muito bem. Portanto, obrigado pelas tuas palavras e pela introdução também do Carlos Gaio, que pronto, não tenho palavras, vocês. Obrigado pelo vosso convite também, por fazer parte de uma das vossas masterclasses e pronto, a toda a organização, por ter-me acolhido como júri deste ano dos filmes de estudante. Portanto, o que eu, além de abordar vários aspectos na criação do Purple Boy, que foi para mim uma grande aventura que durou alguns anos, vou acabar por basear mais na questão da temática, porque é que eu quis abordar, quis falar sobre a transidentidade, quais foram os meus pilares, portanto, as minhas referências nesta temática e como eu acabei por me sentir bastante seduzido em explorar esta temática. É muito interessante quando uma pessoa começa a desenvolver a atividade de realizador, tanto de cinema, realizador de filmes de animação, acabando nos filmes de animação nós podemos explorar, portanto, de outras formas, mas é interessante uma pessoa conhecer novas temáticas e aprender muito, não só do aspecto técnico, não é, de escrita narrativa, mas realmente uma pessoa poder encontrar temáticas que não estava propriamente à espera. Foi o que aconteceu comigo, foi o que aconteceu no Purple Boy. Eu encontrar esta temática da transidentidade
Eu espero encontrar aqui uma solução para partilhar aqui o ecrã com vocês. Eu penso que está a ser partilhado neste momento o meu ecrã. Portanto, o Purple Boy foi um filme que demorei cerca de 8 anos a desenvolvê-lo, 5 anos para a escrita e cerca de 3 anos para a produção do filme. Portanto, desde o início, a minha intenção era de ter uma estrutura narrativa clássica em 3 atos. Não sabia ainda no início se iria, portanto, colocar um prólogo no início, mas acabou por ter uma fase inicial de prólogo, e depois já vou explicar-vos por que razão é que o prólogo também acabou por entrar no argumento do filme, e portanto com 2 plot points. A questão, depois, em termos de intenções, para mim foi muito importante em delinear no início a temática, qual seria o grau pessoal na abordagem desta temática. E ela acabou por acontecer de uma forma quase acidental. A segunda camada do filme, a questão mais político-social, já vem de um contexto que eu posso já designar um pouco mais pessoal, pelo facto de eu ser brasileiro e pelo facto de meus pais terem vivido um período no Brasil da ditadura militar brasileira. E um terceiro aspecto, uma terceira camada na narrativa tem a ver com a questão, vamos dizer, mais íntima no filme, mais pessoal, digamos assim, que é a relação dos personagens que eu utilizo no filme. Eu encontrei durante a produção do filme, quando eu estava a desenvolver o filme, encontrei duas fotografias que eu achei muito interessantes e que acabei por ser, não vou dizer fontes de inspiração, porque eu já estava a desenvolver o filme quando o encontrei, mas realmente faz-me lembrar, esta foto eu tenho 5 anos, eu estava no infantário, ainda vivia no Rio de Janeiro, e essa foto realmente fez-me lembrar uma sequência do Purple Boy, na parte em que a mãe está a colocar uma coroa de flores. Aqui neste caso uma coroa, não é uma coroa, mas é uma coroa de penas, como os índios. E numa outra foto que eu encontrei que acho muito interessante, e isto foi outra questão acidental, é o meu pai a regar as plantas numa horta em que se vê ele com uma mangueira. Ele tem um colar, uma placa no pescoço de paraquedismo militar. Então foi uma foto que surgiu, que já estava durante a produção, que eu achei muito interessante em tê-la visto. A questão do tema da identidade de género surgiu quando eu estava... foi simplesmente, começou tudo a partir de um conceito visual. Ainda na altura ainda não havia sequer o tema de identidade de género. Havia simplesmente uma imagem que eu vou partilhar com vocês. Foi a primeira imagem que surgiu, o primeiro conceito visual do filme. Se não me engano, é esta. Portanto, nesta altura era simplesmente uma criança que estava dentro da terra
no meio de uma horta, e ainda estava a explorar os personagens secundários. Nesta altura havia um agricultor, e eu ainda não sabia muito bem do que eu queria falar nesta altura, se era sobre emancipação pessoal, se eu queria explorar o ciclo de vida, porque havia numa das versões do argumento, a criança no final transformava-se numa árvore. Portanto, haviam tive várias versões, até que num dia, isso já 1 ano e meio depois de eu ter começado, depois deste primeiro visual, eu comecei a questionar-me sobre o género da criança. Portanto, não sabia bem se seria mais interessante ser uma menina, se seria mais interessante ser um menino, até que simplesmente eu dei por mim que toda a parte do corpo da criança, portanto, a parte onde se começa a manifestar a identidade, o género da criança, toda essa área estava escondida, e foi aí que surgiu a primeira ideia de explorar um género, uma identidade que não corresponde ao corpo da criança. Pronto, ok, surgiu essa ideia, e eu comecei a explorar sobre identidade de género, e fiz várias pesquisas na internet, até que eu deparei-me das primeiras sugestões que o motor de busca fez. Foi um livro que se chama Viagem Solitária. Eu vou partilhar com vocês. Portanto, foi este livro de um autor brasileiro com o nome João Neri, que foi o primeiro transexual no Brasil a ser operado em pleno período da ditadura militar brasileira. Fiquei muito interessado e comecei a pesquisar mais sobre esse autor. E eu não sei se estão a conseguir ver a imagem do livro que eu estou a partilhar neste momento. Estamos. Ok. Não tinha certeza, como eu estou a ver a minha imagem também. Então, eu comecei a pesquisar entrevistas e encontrei imensas informações sobre ele. E tive a acessibilidade de contactá-lo foi bastante rápida. E consegui contactá-lo, e nós ficámos em contacto durante cerca de 3, 4 anos. E acabou por ser ele, o João, que me seduziu com esta temática, da forma como ele abordava, de uma forma muito simples e ao mesmo tempo sofrida, sobre toda a questão de aceitação, da questão de como a sociedade lhe via. Então, chegou a um momento em que finalmente nós tivemos uma longa conversa, e ele perguntou-me, ele mostrou, das primeiras questões quando eu falei do projeto foi ele: no teu filme existe os pais aceitam a criança? E eu disse que não no início, mas
que, pronto, as coisas ainda estavam, as ideias ainda eram um bocadinho ambíguas, e ele disse: isso é o principal, é o pilar do teu filme, é falar sobre a busca da aceitação da identidade. E pronto, eu achei que seria realmente um elemento extremamente importante a abordar, portanto, comecei a desenvolver, segundo as nossas conversas, e eu vou-vos mostrar um pequeno excerto de um documentário sobre o João, que foi realizado pelo Cláudio Nascimento e pelo Márcio Caetano, que pronto, são dois realizadores de cinema, são brasileiros. Foi feito em colaboração com a Universidade Federal do Rio Grande e com a Universidade Federal do Espírito Santo. Portanto, vou-vos mostrar só esta pequena... deixa-me aqui só ver. Está aqui. Compartilhar. Na década de 50, então, uma época em que ninguém falava na palavra gay, a palavra trans não existia, eu me descubro, né, do gênero masculino, desde que eu me entendo por gente, sei lá, 3, 4 anos de idade. Eu nunca me identifiquei com o mundo feminino. E eu era obrigado a sair para a escola, eu fui obrigado a ser criado no mundo feminino, né? O que foi também uma grande vantagem. Quando eu começo a escrever O Erro de Pessoa, eu sabia que eu tinha que registrar minha história e deixar a minha marca, porque um dia alguém iria ler e saber o que é a vida de um trans, o que ele passa e o que ele sente. Aqui, nesse livro, que eu publico em 2011, eu conto tudo, toda a minha uma autobiografia. Aqui eu com 27 anos, sem barba ainda, sem me hormonizar. Eu só me hormonizei depois da cirurgia, que eu fiz aos 27 anos. E aqui eu com 14, ainda com uma identidade social feminina. Este pequeno documentário foi realizado em dezembro de 2017, 5 meses depois. Neste período ele já tinha feito uma quimioterapia e ele acabou por falecer em abril. Era uma das minhas intenções em partilhar o filme com ele. O filme ele acabou por... O Purple Boy acabou por... A produção em julho de 2019, portanto, ele acabou por falecer em plena produção do Purple Boy. Infelizmente ele não teve a possibilidade de ver o filme. Mas foi não só o João, mas depois dele consegui encontrar outras pessoas que me deram imensa ajuda. Encontrei o Cali dos Anjos, que é um jovem cineasta brasileiro e que não conhece só apenas sobre a temática, sobre a temática trans por razões pessoais, mas também alguém que conhece muito também sobre a linguagem cinematográfica e sobre a escrita de argumento, que foi alguém que também me ajudou bastante. Uma questão
também muito interessante que acabei por explorar e que foi muito interessante foi a questão, quando nós falamos de género, não é? Existe uma grande diversidade em termos da transidentidade ou da transexualidade. Eu encontrei, durante a produção do filme, um mapa com os iconogramas muito interessantes, que acabou por ser uma das referências, enquanto tive que criar uns ícones no prólogo do filme, em que se vê uma árvore cheia de elementos, de frutos que brilham, e portanto tem aqui o símbolo, o ícone que representa a transidentidade, depois outros que vão mais para o trans não binário ou binário. Então foi muito interessante conhecer toda essa vasta representação, não é? Da identidade trans. Eu vou começar agora visto que vamos, como já tinha proposto também, fazer uma viagem visual. Acho que estamos na altura de começar a explorar mais o aspecto visual do desenvolvimento da produção do filme. Portanto, deixa-me aqui ver. Portanto, nesta página nós podemos ver em que as diferentes versões do desenvolvimento do aspecto gráfico do filme, desde aquele primeiro conceito, passando por um segundo muito semelhante, com uma escala cromática bastante parecida. Depois houve uma tentativa de mudar o grafismo, que acabei por experimentar não utilizar mais formas do que propriamente de um traço. Numa quarta versão também continuei a explorar a silhueta e as formas dos personagens, até que depois antes disso houve uma dos primeiros animaticos que eu fiz, e esse animatico eu recordo-me que foi feito em 2014. Isto foi antes de conversar com o João Nery, mas é interessante mostrar para aqueles que já assistiram o Purple Boy, verem que eu aqui nesta versão do animatico acabava por explorar uma temática não só em torno da transidentidade, mas também do complexo de Édipo. Vou-vos mostrar.
Pronto, ainda nesta versão do Animático, a temática ainda estava muito para ser explorada, ainda não conhecia, ainda não tinha conversado com o João Nery, ainda não tinha explorado tanto a temática, mas haviam elementos que me interessaram muito e que acabei por guardar no filme, como por exemplo esta imagem que acabou por entrar no filme, que é um momento em que o pai está-lhe a cortar o cabelo e acaba por ser uma representação mais poética da forma como ele corta o cabelo com corta-relvas. Quando o grafismo já estava praticamente todo definido, foi algo muito importante, visto que o filme tinha muitas sequências, muitas ideias, a utilização de muitas metáforas, de muitas simbologias. Foi muito importante em definir um color mood do filme e acabei por escolher uma quantidade reduzida de valores cromáticos, valores hexadecimais. Portanto, explorei um primeiro grupo de 5 cores principais, depois fui buscar outras 5. Então baseei-me principalmente por essas 10 cores, para conseguir arranjar uma certa uniformidade no aspecto visual do filme. Portanto, cheguei finalmente a encontrar o estilo visual pretendido, com a tonalidade, com o grafismo, e acabei por desenvolver todo o resto dos cenários, sempre utilizando essas escalas de cor. Então, nós podemos ver aqui do lado esquerdo algumas imagens que eram do storyboard, do Animatic, e que depois acabei por explorar e utilizar. Essas imagens que estão no canto direito são imagens já finais, já são still frames do filme. É claro que há muitas coisas que depois foram acrescentadas em pós-produção, em compositing, nomeadamente este fogo que nós vemos em baixo, ele acaba por cintilar em tons de rosa, de violeta, às vezes uma tonalidade quase branca, quase muito clara, então ele fica ali a vibrar, achei que ficou muito dentro do ambiente do filme. Portanto, depois isto acabou acabei por explorar todo o design e o como é que nós chamamos, o model sheet dos personagens, não é? Nas suas mais diversas posições. Isso é uma fase muito importante para termos antes de começarmos a animar o filme. Que igualmente as imagens do canto direito são imagens já do filme. Da mesma forma como eu tinha feito com os cenários, os personagens também foram todos definidos com valores hexadecimais. Para aqueles que não sabem, os valores hexadecimais são, nós temos um registro de cardinal e de uma sucessão de números, de algarismos e letras que acabam por definir uma determinada cor. Portanto, nós temos aqui o line-up com todos os personagens e as cores já previamente definidas.
O que eu vou agora vos mostrar é um animatic, e foi muito importante esta sequência do animatic, porque quando nós desenvolvemos o filme, mesmo na parte final da escrita, houve uma parceria com o canal Arte, que foi uma grande contribuição em termos criativos. Já teria sido a segunda vez que eu trabalhei com a responsável do programa Corte-Circuito da Arte, a Hélène Bessière. Já tínhamos trabalhado antes no meu filme de estudante, o Viagem no Campo de Girassóis, e esta segunda vez também foi muito, muito construtivo a nossa colaboração. Mas havia uma parte do animatic em que... Do animatic não, perdão, do argumento, em que ela não estava muito convencida pelo facto de... não era suficientemente claro. Então, eu acabei por lhe mostrar um animatic sonorizado, e depois dela ter visto, ela acabou por ter compreendido a mensagem que eu queria passar, ou a minha intenção em termos narrativos. Eu vou-vos, portanto, mostrar essa sequência. Je suis un garçon, moi. Pronto, e quando esta sequência foi apresentada após o argumento, é claro que a intenção estava bem mais presente. Eu, neste momento, vou-vos falar um pouco sobre a produção do filme, sobre... Tenho aqui os cenários. Vou-vos falar, para mim, algo que foi muito importante, isso já desde a parte do animatic e do storyboard, é a transição de alguns planos, algo que eu acho sempre mais interessante, não estar a utilizar apenas cuts, mas sempre explorar a forma como uma cena pode surgir após a outra, um plano surgir após um outro plano. Tenho aqui alguns planos que eu acabo por explorar essas transições, e vou mostrar alguns.
Também a questão da animação também acho que foi algo que tive uma grande honra em poder trabalhar com excelentes animadores. No caso, em Portugal, trabalhei com Miguel Lima, que faz parte do Bando à Parte, e que me deu uma grande ajuda. Também consegui ter uma colaboração na Bélgica com dois animadores extraordinários, que é o David Chambol e o Nicolas Fong, já dois animadores mais do que confirmados na Bélgica. Vou mostrar, também surgiu uma grande ajuda de algumas sequências, nomeadamente em que temos o avião, em que utilizamos o recurso da animação 3D com a ajuda do Bruno Simões. Portanto, vou-vos mostrar aqui dois exemplos daquilo que nós fizemos na animação. Deixa-me cá só procurar. Não é isto já tínhamos visto. Nesta sequência, como podem ver, nós utilizamos a ideia foi que o resultado final fosse 100% animação, desenho, mas acabámos por recorrer de uma certa forma à rotoscopia para utilizar, como referência, utilizámos um avião em 3D, mas depois há sempre um trabalho de animação, de uma certa rugosidade no próprio traço. O resultado simplesmente achei interessantíssimo. Também trago aqui alguns testes que nós fizemos, já eram testes já bem mais anteriores à animação que eu mostrei-vos há pouco. Portanto, mesmo sendo todo o trabalho, vamos dizer, técnico e de animação foi tudo feito no computador, mas a intenção era, sem dúvida, ter um tratamento, vamos dizer, quase não, mas assim, vamos dizer, um termo muito utilizado, old school. Portanto, não tenho, em relação a isso, não tenho nada a dizer, apenas pronto, fiquei muito satisfeito com o resultado da animação e da equipe com que pude trabalhar. A parte sonora foi outro aspecto muito interessante, principalmente toda a parte da sonoplastia,
do registro do som, quando fomos fazer o som num estúdio em Bruxelas, que se chama La Dame Blanche, e para aqueles que não conhecem, eu vou-vos mostrar o processo, é relativamente curto, portanto foi muito, muito, muito interessante. O sonoplasta com que nós trabalhamos foi o Pierre Greco, que está neste momento a simular, a fazer os sons. Portanto, o filme já estava, em termos de imagem, ele já estava praticamente todo feito, e ele teve que criar os sons em tempo real. Estas partes eram realmente muito interessantes, porque era um chão e cada metro quadrado do chão era feito de uma matéria diferente. Portanto, tínhamos de terra, tínhamos de madeira, de metal, de xisto. Então era muito, muito interessante. Outra pessoa com que eu gostei imenso de trabalhar foi com Christophe Petcharnas, que fez a música do Purple Boy. Ele apresentou ideias que achei muito, muito, muito criativas, e algumas delas nunca tinha tido a oportunidade de trabalhar ou de desenvolver ou de colaborar com este tipo de tratamento, tratamento sonoro. Vou mostrar uma pequena sequência. C'est sans fin. Et là, on est bien dans les textures. Donc là, il peut avoir des variations quasiment infinies. Les sanzales. Alors, la sanzale. Ah, c'est beau ça. Le cochon. Grincement. C'est un xylomatique, c'est assez rare. On a déjà ça, tu vois. On est sur un son de type cloche. Vraiment, c'est pas une vraie. On sent que c'est pas une vraie cloche là. On peut rajouter de la réverb, de l'écho. Eu acho que posso parar aqui com... eu acho que nós estamos quase a chegar ao fim. Deixa-me aqui... quero-vos agora ainda mostrar só as últimas, isso deixo no final, porque já vos tinha mostrado
alguns visuais definitivos do filme, mas foi no período quase de pós-produção em que os meus produtores franceses, com quem eu gostei muito de trabalhar, com o Michael Carton e com o Nicolas Dufresne, da Rainbox Productions, nós infelizmente não tínhamos conseguido um financiamento para produzir, para termos alguém para desenvolver os cenários do filme. E olha, acabei por ser eu, só tive que juntar mais 7 horas as quase 8 horas diárias de dia de trabalho, então pronto, fiquei só com umas 15 horas por dia de trabalho, mas foi também uma aprendizagem, foi algo que eu também gostei muito de desenvolver, tive imenso prazer em desenvolver estes cenários. Deixe-me aqui vos mostrar. Portanto, são cenários muito, muito, muito grandes, que nós podemos ver em que neste plano havia aqui uma panorâmica que mostrava muita... Portanto, tínhamos uma ideia do visual do filme, e depois eu ia buscar muitos cartazes, muitos billboards da altura dos anos 70 no Brasil. Por exemplo, temos aqui um billboard que diz Brasil, ame ou deixo, que era um slogan do período da ditadura militar brasileira. Nós temos aqui um cartaz do México, do Mundial de Futebol do México dos anos 70, temos aqui um cartaz do Volkswagen, do Carocha, do famoso Carocha, do tabaco Hollywood. Então ia buscar muitas referências que muitas vezes não se vê, que estão ali escondidas no filme. Aqui também este é o maior cenário do filme, era um plano de sequência gigantesco, onde também fui buscar esses cartazes. Temos aqui um cartaz com o Pelé a fazer publicidade a umas baterias. Portanto, novamente o cartaz do México dos anos 70. Aqui um outro cenário com os enquadramentos que foram utilizados. Outro cenário. Um outro cenário que também era bastante largo. Outro. Neste cenário nós podemos ver lá no fundo o Corcovado, não é? O Cristo Redentor. Que este também é um grande cenário. E pronto, foram uma seleção de alguns cenários que eu achei assim mais interessante em vos mostrar. Eu penso que da minha parte está praticamente tudo. Eu espero que haja questões da vossa parte. Se me puderem for alguma questão que eu também posso responder. Aqui, Alexandre, estou a ver no Facebook, não há questões, há muita gente a ver, mas muitas pessoas a desejarem-te sucesso, com o trabalho, que gostam deste filme, do Purple Boy. Eu não sei se o Carlos terá alguma questão. Eu acho que este tema é bastante interessante, a questão da identidade de género, a representação de alguns elementos que tu foste aí buscar no conjunto, mesmo dos anos 70, toda esta apresentação com uma contextualização temporal, mesmo por causa, se calhar, do teu histórico ou dos teus pais em relação à história brasileira, à história do infeliz do fascismo. Eu achei muito interessante mesmo esta apresentação, porque quando nós vemos um filme, nós nunca sabemos, entendemos o filme da forma como ele nos é apresentado,
mas nós nunca entendemos o histórico de por onde é que tu passaste, isto é, onde é que tu foste buscar mentalmente, o lado psicoemocional do filme. Às vezes nós vemos o filme, mas se não sabendo o histórico, aqui apresentaste de uma forma muito clara onde é que tu foste buscar os vários elementos e como é que, através da tua história pessoal, mesmo que nasceste no Rio de Janeiro, não é? As fotos que tu mostraste inicialmente, todo este contexto, o facto do teu pai ter a história militar, não é? Porque Exato, foi paraquedista. Ora bem, todos esses elementos e depois fazendo a ligação à identidade de género, o teu percurso de questionamento e de curiosidade em relação a essa história, que é uma história altamente, eu vejo sempre a perspectiva sociológica, todos os elementos sociológicos que para mim dizem, por ser socióloga se calhar dizem muito, não é? E realmente fiquei fascinada por toda essa parte que é apresentada agora, nesta masterclass. Acho que é muito rico para reflexão, para debate. Carlos, eu passo-te a palavra porque eu sei que tu certamente terás, como moderador inclusive, a falar questões que são muito pertinentes aqui. Em primeiro lugar, agradecer-te a ti, Cristina, esta pequena reflexão que já nos permite aqui avançar um bocado, e quero agradecer ao Alexandre por tudo o que nos partilhou. A primeira questão, que são quase duas, que eu lhe coloco é o seguinte: a partir que tu explicas que a questão do género é secundária, não é o teu conceito inicial, e a pergunta que eu te faço é para explorares aqui um bocadinho connosco, é a seguinte: de que forma é que tu sentiste que podias começar a aproveitar essa questão como tema principal, a partir do momento em que te deste conta que esse tema estava latente no teu conceito original? Já agora, qual era o teu conceito original? Não é? E de que forma é que, a partir do momento em que tu sentiste que podias explorá-lo um bocado mais? Essa é a primeira questão. E a segunda questão é se de alguma forma te influenciou. Eu sei que tu começaste há 8 anos atrás, esta questão não era tão falada nos médias como é hoje, era falada com reportagens como a que tu falaste do documentário e de outros casos, mas se de certa maneira, ao longo da produção, e ao longo dos anos que demoraram a fazer a produção, se de certa maneira tu sentes que o evoluir das consciências no mundo para esta questão, de certa maneira te pode ou não ter influenciado na forma como depois tu, já numa fase avançada do filme, lidas com alguma opção estética, artística ou mesmo narrativa. Imagino já que não, estavas avançado na produção, mas de certa maneira te influenciou em alguma questão. Portanto, a primeira pergunta é: de que forma é que a tua consciência desperta para este tema a partir do conceito inicial? Depois já nos explicaste como é que exploras e como é que foste à procura de um conjunto de materiais base e portanto, esta é a primeira questão: como é que a tua consciência desperta? E depois é como é que tu achas, ao longo do processo de produção do filme, o despertar de consciências em geral que estava a acontecer na sociedade e que, de certa maneira, o teu filme, quando sai em 2019, sai numa altura que, quer no mundo, quer no Brasil em si mesmo, esta questão estava a ser falada e colocada cada vez mais, de forma mais aberta. E de que forma é que este despertar de consciências te pode ter influenciado não a fazer o filme, mas, de certa maneira, a afinar o filme ou a acabar o filme, ou simplesmente, se calhar, percebeste que ainda bem que eu estou a fazer isto, que há eco no mundo para isto? Muito obrigado. Vou tentar responder de uma forma tão rica como a própria questão foi. Porque é como da forma como eu introduzi o Masterclass, este Masterclass, quando eu disse que o facto de uma pessoa poder realizar um filme, ter essa possibilidade de explorar outros campos, outras áreas, outras temáticas, do meu ponto de vista, o Purple Boy foi o meu primeiro filme profissional, mas foi durante este período que eu acabei por tentar me definir o que é que me dá realmente gozo em termos na área de realização e na área da busca de matemática e como a matemática surge. Porque isto foi, as coisas, embora não pareçam,
mas foram assim um bocadinho aos trambolhões. Portanto, como já tinha referido, o início não tinha absolutamente nada a ver com essa temática, mas tive a sorte de ter encontrado pessoas que me conseguiram passar essa vontade de querer despertar, me conseguiram despertar essa vontade em termos de consciencialização, em termos de questões que são importantes falar, como mesmo o João Nério, ele já tinha referido, ele não era um defensor da causa trans ou da causa LGBTA, ele era acima de tudo um defensor das causas dos direitos humanos. E para mim, como autor, o que me interessa em termos como autor é abordar temáticas que defendam os direitos humanos. Neste filme, o Purple Boy, eu abordei a transidentidade, mas posso já dizer que o próximo seguramente não será a transidentidade, mas será certamente um tema em que eu tenho a certeza que irei abordar questões que falam sobre a defesa dos direitos humanos. Portanto, é algo que para mim acabou por ser natural. Não, quer dizer, natural, não propriamente no início, mas com o percurso do Purple Boy, como as coisas, como o desenvolvimento criativo avançou, acabei por me deparar com essa vontade e com essa como é que eu ia explicar, com essa riqueza de poder crescer intelectualmente, crescer como do ponto de vista social, do ponto de vista humano, e abordar questões em que possam gerar debates, não é? Possam gerar conversas. Eu falei sobre a identidade de género, mas não é algo em que eu me sinta bem estar a falar apenas como autor, mas é algo que a mim interessa-me ainda mais debater e falar com outras pessoas, não é? Das coisas que me dão enorme gozo, a ver as pessoas a explorarem o que é que compreenderam, o que é que não compreenderam, o que é importante no filme abordar. E durante toda a produção do filme, mesmo a questão, que é uma coisa que acho que foi bastante interessante, foi em 2018 eu estava em plena produção, e eu não fazia ideia sequer que o Bolsonaro iria ser presidente no Brasil. Não fazia a mínima ideia. E quando foi-se aproximando essa possibilidade de ele ser eleito, eu fui afinando não propriamente o argumento, mas mesmo nesses detalhes dos cenários, de colocar o slogan, de ir-me aproximando a uma realidade não universal, porque no início eu até tinha uma ideia de criar algo mais universal, sem identificar um lugar, um espaço que fosse, sei lá, uma sociedade opressiva, mas sem identificar o lugar. E durante todo esse processo, não é, político, social brasileiro em 2018, eu tive essa necessidade emergente de explorar também as minhas raízes, e acabando por tornar o filme, vamos dizer, duplamente militante, não só do ponto de vista, não é, da temática trans, mas também do contexto político-social no Brasil nos anos 70. Eu não sei se eu consegui responder a tua questão. Demasiado. Conseguiste, e agora faço-te uma provocação estética, que
de certa maneira, este despertar de consciências, este despertar, porque eu entendo essa questão que tu falas da questão dos direitos humanos, está muito no filme. O filme não é só sobre identidade de género, é sobre outras questões, sobre a questão da integração, sobre a questão da tolerância, sobre a questão da aceitação das pessoas como elas são temas transversais a todas as temáticas fundamentais dos direitos humanos. Há uma questão: tu és uma pessoa que nasceu e cresceu no Brasil, mas como pessoa, mas como animador cresceste na Europa. E o teu filme nota-se, no teu percurso, mas neste filme em particular nota-se isso. Tu és uma pessoa em dois lados diferentes. E o teu filme tem esta questão também de identidade de género artístico e visual, se me permites. Vou-te explicar porquê. Porque é um filme que, se tu não tivesses posto lá esses cartazes, ninguém diria que era no Brasil, até porque a paleta cromática, os tons de cores, a abordagem é muito pouco tropical, é muito pouco Brasil, não é? E de certa maneira tu visualmente não és tropical, mas dentro de ti há ali um lado tropical. Eu quero dizer com isto que tu fazes um jogo muito interessante, porque o que interessa é a tua personalidade como artista e a tua identidade como artista. E o filme joga isso de forma muito interessante, porque o filme podia, e se calhar tinha-te ajudado, se tu tivesses jogado muito com alguma flora brasileira e flora tropical, que tem algumas formas muito ambíguas e formas muito próximas também do corpo e das curvas, e tu poderias ter usado bastante esse lado visual do Brasil e da América do Sul, mas do Brasil em particular, que te ajudaria em termos visuais, mas não usaste. E claramente é um filme marcadamente europeu em termos gráficos, não é? E de certa maneira isso é uma afirmação tua, no sentido em que, não sei se é consciente, isto é a minha análise, não sei se é consciente da tua parte, mas é curioso, porque é um filme que tu colocaste aqueles elementos do Brasil, e agora percebemos porquê, porque foram pequenas provocações, mas é um filme completamente ou em parte desligado desse tropicalismo que te podia ter dado outro lado ao filme. Se calhar era um filme completamente diferente, se calhar é um filme que tu daqui a 10 anos podes voltar a fazer, no sentido. Mas tu entendes o que eu digo, em termos das formas, das cores, das curvas, da flora brasileira, dos frutos, das árvores, das folhas, tu conseguirias ter uma linguagem gráfica que encaixava bem neste filme. Não tiveste isso, como também em termos musicais, reparo ali que tu misturas alguns instrumentos africanos, sendo certo que tu estudaste em França, produziste o filme com a ajuda de belgas, e há claramente cada vez mais assumir, isto também tem a ver com a identidade, eu estou a provocar aqui os temas por causa da identidade artística e identidade pessoal de cada um e não a questão do género, porque a própria França e a própria cultura francesa artística está muito impregnada de sons da África, de tons da África, isso nota-se. Tu tens um belga a ajudar-te, mas alguma sonoridade ou uns instrumentos que te mostra são instrumentos africanos. E não podemos dizer que são inteiramente africanos, porque estão na Bélgica, a Bélgica está em África, a África está na Bélgica ou em França. Todos estes pormenores de identidade, a pergunta que eu te faço, isto é a minha análise, mas a pergunta que eu te faço agora é se isto são tudo meras consequências ou coincidências, ou tu sentiste alguma confusão de identidade de alguém que estudou em França, que cresceu em França, que naturalmente apurou o seu sentido estético na Europa, mas no fundo sentiste alguma confusão de género artístico ou de influências artísticas ao fazer este filme? Em relação ao estético, houve, como nós podemos ver, houve uma grande evolução. Quando eu desenvolvi as primeiras pesquisas visuais, tínhamos assim uma palete em tons de terra, era muito monocromático, e as coisas, vamos dizer, essas escalas cromáticas, esse ambiente cromático acabou por ser acabou por ser o resultado de uma evolução de muita pesquisa. Não quer dizer que num próximo filme eu irei utilizar a mesma paleta. Em relação como tu há pouco referiste, de ter uma proximidade com um ambiente visual que se aproximasse
do calor do Brasil, com algo mais tropical. Não era a minha intenção de todo fazer um filme sobre de algo que se passasse no Brasil. A minha intenção era fazer algo que fosse, no início, de ser algo universal. A seguir, isso antes de eu ter definido exatamente que haveria o Brasil como local, mais propriamente dito o Rio de Janeiro, o ambiente cromático, vamos dizer, a escala, o color mood já estava definido, e já não poderia, isso era uma questão mesmo de planificação, de produção, porque já há muita coisa definida. Aquilo foi o facto de irmos parar propriamente no Rio de Janeiro, como eu tinha até referido, os cenários do filme foram das últimas coisas a fazer. Veio mesmo eu lembro-me que a equipa de compositing, de pós-produção, estavam a terminar, eles estavam a fazer o compositing, a pós-produção do filme, e ao mesmo tempo eu estava a desenvolver os cenários. Quer dizer, foram coisas que eu fui ajustando e colocando meramente como detalhes no final do filme. Outra coisa também surgiu na questão da própria língua, ou vamos dizer, a língua portuguesa, mas foi utilizado atores, eu trabalhei com atores brasileiros. Portanto, há um sotaque carioca, portanto, para reforçar. Apesar do filme ter tido foi gravado em 3 línguas, em inglês, francês e português. A questão de ser em francês e inglês também foi por uma questão, digamos assim, também um bocadinho estratégicas. Por exemplo, sei que nos Estados Unidos há uma maior acessibilidade seja aos festivais, ou a questão mesmo aos Annie Awards, sendo em inglês do que propriamente em português. O francês também é muito aceito, mas o facto de eu ter utilizado 3 línguas também era para deixar um bocado aberto. O filme, por exemplo, quando ele é visto no Japão, ou quando ele é visto, sei lá, num outro país, seja no Oriente, seja no Médio Oriente, as pessoas não conhecem a realidade brasileira, e nem é a minha intenção que as pessoas compreendam rigorosamente o que é que se passa no Brasil, mas que sintam que o filme se passa numa sociedade opressora, não é? Num regime opressor, em que há um personagem que trava a luta para conseguir o reconhecimento da sua identidade. Portanto, no momento, a partir de um determinado momento, eu estava consciente que o filme não teria uma carga muito forte no que toca ao local, ao espaço, mesmo que eu tenha colocado detalhes lá dentro. Ok. Para terminar, e depois também te deixo abordar alguma coisa. Apareceu aqui uma pergunta no Facebook e vou ter mesmo que a colocar porque pedimos aqui a participação, e realmente a Catarina Calvinho Gil faz uma pergunta que vai muito na sequência daquilo que estava agora a ser falado, que é estamos a viver uma sociedade muito bipolarizada, porque se de um lado há forças fascistas, controladoras, do outro lado a expressão artística cresce em função de dar voz a este tipo de movimento, não é? Que é um movimento de integração, de direitos sociais, de direitos culturais, de direitos à vida, da forma como nós queremos ser, o sentimento de liberdade, como queremos viver a vida, que é com a sensação de liberdade, de capacidade de expressão do indivíduo. E a questão é, Alexandre, sendo o cinema de animação
um possível espaço para pensar o mundo e reinventá-lo, consideras que ele poderá ser um importante meio para despertar consciências e incentivar a ação social, política, cultural? Absolutamente. Embora que a minha intenção não é apenas de fazer um filme apenas que cause esse lado do debater, de abordar questões sociais, políticas, sociais, no filme é extremamente importante, mas também eu tento contrabalançá-lo com toda a sua componente artística. Mesmo que pessoas que não se interessem tanto por esses aspectos, não é? Dessas temáticas, eu penso que o filme ele até tem a sua... Ele até se tornou acessível a um público também mais abrangente, não é? Pela sua carga poética, seja pelo trabalho de animação, mas como já tinha dito há pouco, é algo que para mim é muito importante. Nós podemos abrir um bocado o horizonte, e já que estamos numa área tão criativa, e eu julgo que é sempre bastante interessante. Podemos tratar assuntos que importam serem discutidos nos dias de hoje. E para mim, no meu ponto de vista, é algo que eu pretendo continuar a fazer. Tentar abordar temas em que sejam discutidos na sociedade. Eu aproveitava a pergunta da Catarina e respondia também eu à Catarina, agradecendo a resposta do Alexandre, que é a questão de, efetivamente, e o Alexandre pode-me confirmar isso, depois fica ao critério de cada um, mas cada vez mais nota-se que, mesmo com isto da pandemia, é mais fácil agir no audiovisual em termos de animação do que em termos de imagem real. E, portanto, a animação cada vez mais, já há muita animação documentário, ou como no caso do filme do Alexandre, que é um filme que assumidamente, mais do que falar do género, quer falar sobre a questão da individualidade, da tolerância, da aceitação do indivíduo. Portanto, pensar o indivíduo, e tem esta dupla seção de pode ser um filme só interessante do ponto de vista visual e estético, mas também, se a pessoa quiser ir mais longe, entra na questão do indivíduo, ou se quiser ir ainda mais longe, entra na questão da identidade de género. Portanto, porque se eu não quiser abordar a questão da identidade de género, se não a compreender, percebo claramente que é um filme sobre a construção do indivíduo, o indivíduo na sociedade, o indivíduo em luta com a aceitação dele próprio, dos outros, e dele conseguir e, portanto, cada vez mais é pertinente. E a minha pergunta para ti, Alexandre, para terminarmos, caso não haja mais perguntas, ou se quisermos começarmos, uma pergunta quase em jeito final é: se tu sentes que, do ponto de vista do teu filme, fez uma tour pelo mundo, e se tu sentes que as pessoas aderem, tal como a Catarina falou, se aderem a este, não digo só no teu filme, mas digo que se aderem a este despertar de consciências para a animação, seja para que temática for. Se notas que cada vez mais num festival e os novos públicos dos festivais começam não só a estar preocupados com o lado estético, mas também estar preocupados com a mensagem, como é que ela é trabalhada, como é que ela é pensada. Nós sabemos que há cada vez mais documentários de animação. Muitos deles não são tão artísticos, ou não são artísticos de maneira nenhuma, alguns são, quando digo artísticos, no sentido em que não são tão oníricos, são muito mais concretos e muito mais objetivos do ponto de vista narrativo, mas a questão que eu te coloco é: que tipo de reações tens tido, não ao teu filme em particular, porque já percebemos que as reações são bastante boas, como tu explicaste, e das pessoas gostarem bastante do filme nas suas várias camadas, mas o que é que tu tens sentido, como pessoa que frequentava antes disto da pandemia os festivais e que agora frequenta de maneira diferente? Que tipo de reações é que tu sentes a esta nova vaga de cinema de animação, que não é só onírico, estético, não é só, não se fica só na lírica das imagens animadas, mas vai um bocadinho mais longe. Usa, se calhar, o cinema animado como uma arma, ou como
uma ferramenta de espicaçar a sociedade. Uhum. Sim, tem-se visto cada vez mais. Até agora está-me a recordar o exemplo do último filme de Bastien Dubois, que fala sobre um filme bastante pessoal, que ele fala sobre a ligação do avô dele na guerra da Algéria e sobre as consequências dessa guerra. Então é algo que, sim, que tenho visto bastante. Em relação mais à questão do Purple Boy, eu tive já a oportunidade de mostrar o filme a várias pessoas que estão ligadas de forma mais pessoal à questão da transidentidade, pessoas que não estão só apenas ligadas ao meio artístico, mas mesmo de outras áreas profissionais, e que não só pela questão artística, mas deram um certo conforto em se reconhecerem na escrita, na própria escrita do filme, porque é como já tínhamos referido há pouco, é sempre quando entrei quando decidi escrever sobre um filme sobre transidentidade, assim, sabia que estava a entrar numa área complexa, não é? Numa temática complexa. Portanto, foi por isso que tive que desenvolver durante anos e trabalhar a escrita, mas tive esse conforto em conseguir, em que as pessoas tenham tido uma leitura bastante simpática, posso dizer, e acho que nos festivais cada vez mais a componente de narrativa em que se queira abrir consciências, em que se queira criar debates e abordar temáticas fortes ligadas à sociedade, aos direitos humanos, tem-se visto naturalmente com alguma frequência. Cristina, não sei se temos mais perguntas, mais questões no Facebook. Não, aqui no Facebook não, a hora também já avança, não sei se Carlos... Então eu aproveitava para fechar um bocado aqui as hostes, agradecer a tua participação logo esta semana e hoje, agradecer a toda a equipa do festival o apoio que nos tem dado neste departamento. Alexandre, tens alguma questão que queres colocar? É assim, eu tenho que agradecer esta oportunidade e apesar de não termos estado presencialmente todos juntos este ano, certamente que vamos guardar todas essas energias para que o ano que vem seja algo... Sim, mas as energias estão aqui connosco, e eu queria também agradecer ao Pedro Pérez pelo apoio que nos deu ao longo desta semana, e a ti também, e acho que a energia e a boa vontade de todos e a paixão que nos une, pela animação, conseguiu estar aqui para tempo. Isto é ligeiramente mais impessoal, mas acaba por funcionar bem, porque temos uma vantagem, que é, não estás a conversar só comigo, estás a conversar comigo, com a Cristina, com o Pedro e com todos que nos estão a ver lá em casa, com a vantagem que eles estão a ouvir o que tu tens para dizer. Eu acho que isto é um passo mais além daquilo que tem sido sinónimo ao longo destes 44 anos, que é as conversas acontecem no seio do festival, mas muitas vezes ficam naquelas paredes e com as pessoas que as ouvem. Agora estamos a conseguir fazer uma coisa ligeiramente diferente, que é este lado, porque eu estou a conversar contigo como se estivesse contigo sozinho, olhar para ti sozinho no festival. Mas estão pessoas a assistir e estamos a permitir que as pessoas nos ouçam e nos vejam estas conversas, pessoas que se conhecem, que aprenderam a conhecer e a respeitar no festival e que gostam umas das outras. E, portanto, este lado mais íntimo caracteriza o Cinanima e de partilha, está a ser conseguido neste tipo de atividades do festival e que nós queremos continuar a realizá-las.
e esperemos contar contigo de uma outra forma, se calhar já não com o Purple mas sobre outros temas, sobre outras, porque queremos cada vez mais fazer conversas sobre este tipo de coisas. Portanto, muito obrigado. Cristina, encerras a sessão. Muito obrigado a todos que nos estiveram a assistir. Estejam atentos, às 21 no Facebook terão novidades sobre o palmarés do festival. Estejam atentos às nossas redes sociais, ainda hoje. Portanto, o festival ainda não acabou, ainda tem até amanhã, ao final da manhã, para na Quinal poderem assistir às sessões. À vossa escolha, as sessões que vocês quiserem. Podem fazer ainda o vosso próprio festival até ao final do dia da manhã. A ti, Alexandre, tudo bom e vemo-nos para o ano aqui em Espinho. Cristina, até amanhã. Muito obrigada a todos os que estiveram no Facebook connosco. Alexandre, muito obrigado por este momento. Foi ótimo, este foi uma maratona, foi espetacular, na verdade, e eu que estive aqui presente aprendi imenso nas 6 masterclasses que decorreram. Agradeço-te imenso, saúde, espero ver-te para o ano. Espero ver, estou ansiosa por os teus trabalhos, os novos que aí vêm. Tenho certo, eu que sou toda virada para a área dos direitos humanos e direitos sociais, faz parte. Espero ver ótimas obras da tua parte e agradeço a todos os que em casa, porque hoje realmente é aquele fim de semana em que estamos a testar ainda mais os limites do pessoal em relação a confinamentos. Agradeço imenso e lá está, como disse o Carlos, estaremos agora às 21 com as notícias dos premiados do Cinanima. Obrigada, Alexandre. Um grande abraço. Obrigado, Cristina. Obrigado a todos que nos seguiram e a toda a organização do festival, ao Carlos, ao Pedro. Obrigadíssimo. Adeus. Beijinho.